Vírus e malware são um grande problema. Com eles, você pode cair em diversas roubadas. Também temos os ransomwares, que podem criptografar todos os seus arquivos e exigir um pagamento ou você perde tudo. Alguns também podem usar a sua rede e o seu computador para ataques DDoS ou para envio de spams. Worms, por exemplo, também podem usar o seu computador infectado para também infectar outros computadores e dispositivos que estejam na mesma rede. Já um spyware pode monitorar tudo o que você faz. Também temos aqueles que são especializados em cryptojacking, que na prática roubam o poder do processamento do seu computador para minerar criptomoedas às suas custas. E isso é apenas a ponta do iceberg. Quando pensamos em vírus, malwares, programas maliciosos, uma das primeiras coisas que vem à mente são os antivírus. Mas será que os antivírus são realmente tudo isso? Como que a gente pode proteger a segurança dos nossos dispositivos sem comprometer a nossa privacidade? No vídeo de hoje vamos conversar sobre os antivírus e por isso aproveita para deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no Privacy Map para continuar também recebendo conteúdos relacionados aí à segurança e à privacidade. Vamos começar do começo. O que é um antivírus? Antivírus é um software usado para detectar, impedir e remover programas maliciosos de dispositivos. Hoje, as principais empresas que fabricam antivírus não visam apenas vírus, mas também worms, cavalos de Troia e diversos outros tipos de softwares maliciosos. Diferentes tipos de malwares possuem diferentes maneiras de se espalhar e de causar danos ao seu dispositivo. Mas para a gente poder simplificar aqui a nossa explicação, a partir de agora vamos nos referir a todos esses softwares nocivos apenas como malwares e os anti-malwares apenas como antivírus. E vamos aprofundar no funcionamento de cada um deles. Pio, como funciona um antivírus? E quais são os prós e contras de usar um? Primeiro é a detecção baseada em assinatura. Para detectar um vírus, um antivírus verifica constantemente o sistema de arquivos do seu dispositivo usando várias técnicas e uma delas é a detecção baseada em assinatura. Basicamente, ele escaneia cada arquivo do seu dispositivo para saber se o arquivo se parece com um malware. E cada arquivo executável contém um padrão único de informação, como se fosse uma impressão digital. Ao comparar esses padrões digitais com padrões já conhecidos de malwares, um antivírus baseado em assinaturas consegue detectar e desativar esses softwares maliciosos. Esse é um jeito excelente e bem simples de detectar malwares, mas a primeira desvantagem é que precisamos que o malware já tenha sido descoberto e catalogado. Então, se um novo malware for lançado e você for um dos primeiros a ser infectado, esse tipo de proteção não será muito útil para você. Dependendo, também é possível enganar os antivírus e evitar a detecção usando também métodos de evasão. Um deles é tentar organizar ali as partes do código-fonte do malware de modo que pareça um novo software, sendo que na prática vai ser ali a mesma coisa. Como novos métodos de evasão estão em mudanças constantes, para se proteger é preciso que o antivírus ou qualquer outro software de proteção esteja com as listas de assinaturas de malwares atualizadas. Idealmente, qualquer antivírus regular vai se encarregar de atualizar as listas de assinaturas automaticamente. Mas existem aqueles que separam as funcionalidades básicas e colocam como funcionalidades pagas. Então, o mínimo para qualquer antivírus, considere isso daqui para frente. Primeiro é ter a detecção baseada em assinatura e que essa base de assinaturas se atualize automaticamente, independentemente do plano. É bom verificar também as letrinhas miúdas, tá? Para garantir que essas atualizações realmente aconteçam, porque novas assinaturas de malwares surgem diariamente e listas de assinaturas precisam ser atualizadas sempre que necessárias. 2. Detecção baseada em anomalias. Alguns antivírus também vêm com a detecção baseada em anomalias. Mas o que é isso, Pio? Cada um deles tem definidos comportamentos de softwares que são considerados normais. E se houver alguma anomalia, alguma coisa diferente, alguma coisa que faça algo que está fora do escopo, o antivírus identifica e coloca esses programas em quarentena ou acaba também removendo automaticamente os próprios arquivos suspeitos.
A detecção baseada em anomalias também só é útil quando o malware faz algo que o antivírus identifique e considere suspeito. Com isso em mente, alguns malwares começaram a ser modificados para não fazer nada de suspeito de início e logo depois de um tempo começarem a fazer as coisas maliciosas na tentativa de passar despercebidos. Como essa é uma corrida de gato e rato, às vezes podem acontecer falsos positivos também. Às vezes um antivírus pode acabar detectando um software como mal intencionado. Uma categoria desses softwares que acaba sendo detectado como malware são os softwares de mineração de criptomoedas. Isso acontece pois muitos malwares começaram a usar parte do processamento das vítimas para mineração de criptos. Se você quer usar seu PC para minerar alguma coisa, geralmente a forma de contornar isso é adicionando o software de mineração à lista de exceções. Mas é importante também você certificar que o software que você está baixando e adicionando à exceção é um software confiável. 3. Segunda camada de proteção. Um outro benefício que um antivírus pode trazer é a atuação como uma segunda camada de proteção em caso ali um cybercriminoso use de engenharia social para te induzir a baixar algum software ou a clicar em um link malicioso para infectar o seu computador ou seu dispositivo com um vírus. Geralmente, um bom antivírus é capaz de detectar e impedir que o vírus baixado cause danos adicionais, por mais que você não tenha ali percebido que era golpe ou que o link não era verdadeiro. E por isso que a gente precisa estar ligado para não ter que depender somente dela. 4. Monitoramento constante. Alguns antivírus monitoram as suas atividades para descobrirem problemas de segurança mais rapidamente e também para se anteciparem em relação a novos golpes, ameaças e etc. E aqui começam as principais questões de privacidade. Primeiro que eu, e provavelmente nem você, por acompanhar um canal de privacidade, não queremos que uma empresa que é dona do antivírus X, por exemplo, tenha acesso a tudo que fazemos no dispositivo. E quando olhamos para as práticas de mercado, vemos, por exemplo, oferecendo pacotes de proteção HTTPS ou pacotes até mesmo extremamente invasivos. Mas o que esse pacote HTTPS significa? Para detectar malwares enviados por HTTPS, ou seja, com criptografia TLS para o seu dispositivo, um antivírus com esse tipo de proteção precisa ser capaz de descriptografar e analisar o seu tráfego de rede. Isso significa que a empresa está literalmente monitorando e possivelmente espionando tudo que você acessa na internet, mesmo que esses dados estejam criptografados. E dependendo da política de privacidade do antivírus, seus dados podem sim estar à venda ou sendo compartilhados com terceiros, como foi admitido aí pelo antivírus AVG. Outra coisa é que um antivírus geralmente precisa de acesso para inspecionar todos os arquivos do seu computador. Dá qualquer tipo de software, esse nível de acesso é um grande problema já de privacidade. 5. Risco de falhas e problemas de desempenho. Mas também existem outras questões a serem consideradas também sobre antivírus, como por exemplo, um antivírus geralmente atua como administrador ou como usuário root do seu dispositivo. Mas se o próprio software antivírus tiver um problema de segurança, e aí, o que acontece? Dependendo da falha explorada, ele pode se tornar um alvo do ataque de escalação de privilégios, fazendo com que um programa ou um outro usuário possa fazer literalmente qualquer coisa que quiser com o seu computador por abusar desses privilégios de administrador. Um outro ponto também é a questão do desempenho geral do seu dispositivo. Sim, é verdade, um antivírus pode deixar o seu dispositivo mais lento, principalmente se ele estiver usando recursos ali mais avançados de detecção. 6. O antivírus pode ser um malware. E por incrível que pareça, alguns softwares trajados ali de antivírus podem ser, na verdade, malwares ou spywares. Isso tem sido bem comum, principalmente ali para mobile, celular, falsos aplicativos de antivírus. Mas muitos também, até de marcas mais consolidadas, também possuem aquelas práticas duvidosas de privacidade. O fato é que precisamos de muita confiança para usar um antivírus. Mas e aí, Pio, os possíveis prós de usar um antivírus superam os contras? Olha, existem dois extremos nas comunidades de software livre e de cibersegurança que tentam responder essa pergunta. Alguns afirmam que não chegam nem perto de um antivírus, porque a maioria deles, hoje em dia, atuam como spywares. Digo isso por serem muito intrusivos e sacrificarem demais a privacidade dos seus usuários. Outros afirmam que, do ponto de vista de uma empresa,
Ter algum tipo de segurança de endpoint, ou seja, um antivírus para desktops, laptops e mobiles dos colaboradores, dos funcionários da empresa, hoje é uma forma necessária não só para proteger os usuários, mas também os ativos da própria empresa. Isso porque organizações geralmente correm esse risco diário de serem atacadas por cybercriminosos e até mesmo de ameaças internas. E por isso que um antivírus costuma fazer parte da linha de frente ali da segurança cibernética dessas empresas e organizações. E por que existem esses dois extremos, Pio? Olha, a palavra-chave aqui é risco. No caso de uma empresa, existe uma responsabilização na proteção dos dados dos colaboradores e clientes, porque isso acaba envolvendo a reputação e o posicionamento no mercado também. E por isso muitas empresas acabam agregando o antivírus e softwares de monitoramento, considerando aí os riscos de cada um ao seu negócio. Agora, no caso de um indivíduo, depende da realidade de cada um e da percepção de risco. Isso porque vão existir aqueles que preferem terceirizar a sua segurança, a sua privacidade, e para esses acaba sendo mais fácil pagar ali um software antivírus e não ter tanta preocupação com isso. Outros preferem fazer as coisas por conta própria, por entenderem como o antivírus pode agir. Então, ter um antivírus vai depender sempre da modelagem de ameaças de cada um, ou seja, do apetite ao risco, de como cada um lida com o risco. Mas, Pio, você não recomenda nenhum antivírus? Olha, quando falamos de empresas, definitivamente você precisa ter soluções de segurança para endpoints. Agora, quando falamos de pessoas, o caminho é sempre entender quais são as necessidades e expectativas de cada um para segurança e privacidade. Isso porque não existe nenhum antivírus que seja perfeito para todo mundo. Atualmente, eles são softwares muito complexos, com muitas peculiaridades que podem ser prejudiciais à privacidade, e por isso que aqui no canal você não me vê recomendando marcas populares como Avast Antivírus, Norton, AVG e por aí vai. Olha, a minha recomendação é que você sempre procure entender quais dados um antivírus tem acesso e até onde para você é válido ter suas atividades monitoradas para ter segurança. E por isso que essa é uma decisão extremamente pessoal. Mas, Pio, não existem antivírus open source? Sim, existem antivírus open source. Um deles é o ClanAV. Ele é um antivírus simples que foca apenas na função original de um software antivírus, que é o escaneamento de arquivos maliciosos com detecção baseada em assinatura. Mas até mesmo o seu uso hoje pode acabar sendo redundante, porque a maioria dos sistemas operacionais para desktop possuem ali um antivírus integrado. No caso do celular, até mesmo o Android e o iOS, hoje em dia já vem com algumas proteções ali mais básicas já nativas no sistema. No Android também temos o malware scanner chamado Ipatia, que usa da base de dados do ClanAV se você quiser instalar nessa plataforma. E falando rapidamente em proteções integradas, bora comentar um pouco sobre elas. Windows Security. O Windows tem um programa de antivírus integrado chamado Windows Security, que é o antigo Windows Defender, que basicamente oferece a maioria das mesmas proteções que um software antivírus de terceiros oferece, só que sem a necessidade de pagar por planos, e pode ser configurado para executar diferentes níveis de varredura, como por exemplo, sob demanda ou de acordo com a sua rotina ali. Ele também já inclui um firewall interno que monitora ali o tráfego de rede, tanto de entrada quanto de saída, e até mesmo um gerenciamento de aplicativos e navegadores com proteção contra phishing e sites mal intencionados. macOS Gatekeeper. Os Macs também têm um sistema anti-malware integrado chamado Gatekeeper, projetado ali para garantir que, por padrão, somente os softwares confiáveis sejam executados no Mac de cada usuário. Ele verifica se o aplicativo que você está tentando instalar é assinado pela Apple e se veio do desenvolvedor de aplicativos correto. Se o aplicativo não foi assinado, ele pode até mesmo impedir você de instalar. Existe lá uma opção de você fazer isso manualmente, mas ele faz esse bloqueio inicial. Eles também possuem algo interno ali chamado Notarization, que faz com que a Apple examine o software que está tentando rodar em busca ali de malwares conhecidos. E se tiver, ele já vai emitindo ali um ticket para bloqueio desse malware. E por fim, também temos o Xprotect, que é uma detecção de malware baseada em assinaturas dentro do próprio dispositivo da Apple. Linux. A maioria das distribuições Linux não vem com um antivírus
pré-instalado por padrão. Mas existem algumas distros específicas que incluem ferramentas de segurança adicionais e também permitem que você instale ali um CleanAV através dos repositórios oficiais. Mas, Pio, vale a pena usar essas proteções internas dos próprios sistemas operacionais? Olha, essas proteções integradas oferecem uma defesa bastante robusta contra malwares comuns. Se você for um usuário já mais avançado, que já tem uma boa prática ali de desconfiar e analisar links, arquivos anexados, talvez você não tenha problemas com malwares. Mas agora, para você que não é tão experiente, um antivírus é bem útil porque ele consegue detectar rapidamente malwares e links maliciosos. Um outro caso de uso é se você trabalha diariamente recebendo arquivos de outras pessoas, como por exemplo com atendimento ao público. Uma proteção adicional com o antivírus de terceiros pode até fazer sentido, mas não necessariamente precisa ver na forma de um antivírus. A escolha também do sistema operacional que você usa também faz uma grande diferença na sua segurança digital. E por isso que vamos comparar a segurança de alguns dos principais sistemas operacionais. Começando então pelo Windows. Historicamente, o Microsoft Windows tem sido o alvo da maior parte dos malwares para desktops. Hoje, um dos principais fatores é a sua popularidade, que acaba sendo mais lucrativo também para cybercriminosos. Um outro fato é que, historicamente, o Windows não foi pensado em segurança desde o início, e isso acabou atraindo olhares ali para o sistema. A Microsoft tem tentado melhorar a segurança ao longo dos anos, lançando atualizações regulares, implementando várias medidas de segurança e, overall, ele tem se tornado um sistema mais seguro daquilo que já foi. Vamos falar agora do macOS, e a primeira grande diferença do Windows para o Mac são os dispositivos que podem rodar esse sistema operacional. A Apple força você a ter um dispositivo dela para poder rodar um macOS, e isso acaba deixando eles na frente em segurança comparado ao Windows. Ter um sistema operacional compatível com diversos hardwares leva a uma maior complexidade em nível de sistema, ou seja, vão existir níveis diferentes de segurança por implementações diferentes, tanto em hardware, drivers e assim por diante. E como consequência, temos proporcionalmente mais explorações de falhas de segurança por haver esses diferentes tipos de implementação em hardwares, firmwares, drivers e assim por diante. Então, quando um dispositivo é projetado somente para um sistema operacional, eliminamos essa complexidade adicional e com isso temos uma superfície de ataque menor. O macOS também é muito menos popular do que o Windows, o que significa que ele acaba sendo menos visado também por cybercriminosos. Linux. O Linux é considerado o mais seguro em comparação com sistemas como Windows e macOS, principalmente devido à sua arquitetura. Ele usa um sistema de permissões bem estruturado que limita o acesso de programas e usuários a determinados arquivos e diretórios. Isso dificulta a propagação de malwares, já que um código malicioso teria que superar essas restrições para poder causar danos significativos. A maioria das distros Linux também possuem repositórios oficiais de softwares, onde os pacotes são verificados e assinados digitalmente, evitando aí a instalação de softwares maliciosos por parte de seus usuários. A total transparência também com softwares livres e open source e a cultura geral de segurança da comunidade Linux fazem com que vulnerabilidades sejam rapidamente corrigidas e divulgadas. Resumindo, considerando segurança e privacidade, o Windows vem por último. O macOS é um pouco melhor e vem logo a seguir. Já o Linux vem na ponta por causa daquelas características que conversamos. E o mais interessante é que hoje o Linux está se tornando cada vez mais acessível e fácil de se usar. Beleza, Pio, entendi que um sistema operacional também é importante para a proteção geral contra malwares. Mas, Pio, quais são as melhores proteções contra malwares e qual é a relevância de um antivírus nessa combinação? Olha, um antivírus que vem incorporado ali à maioria dos sistemas provavelmente vai ser suficiente para a maioria das pessoas. Mas ele só vai ser relevante se o seu sistema operacional e aplicativos estiverem sempre atualizados. Se você não tiver muita experiência com computadores, tecnologia e houver um risco alto de você fazer alguma coisa que comprometa o seu dispositivo, talvez possa ser uma boa ideia usar softwares de antivírus de terceiros, entendendo a troca de privacidade por segurança. Mas a melhor proteção mesmo contra malwares é ser um usuário mais consciente. É o famoso kit básico, né, gente? Evitar clicar em links, em e-mails desconhecidos, evitar instalar softwares desconhecidos, craqueados, enfim. Usar um firewall no seu dispositivo,
usar um gerenciador de senhas, dupla autenticação, fazer backups regularmente dos seus dados e sempre aplicar o princípio do menor privilégio. Ou seja, procurar sempre dar permissões mínimas necessárias aos usuários e aplicativos. Uma calculadora não precisa de acesso à sua câmera ou à sua localização. Olha, cibersegurança é uma área em constante evolução, mas é importante também ficar ligado com a sua privacidade. E você aí do outro lado, o que você acha de antivírus? Vale a pena ter um? Deixa aqui embaixo nos comentários, eu quero ouvir de você. Você já sabe se esse vídeo foi útil para você. Antes de ir, não se esquece de deixar o seu like, verificar sua inscrição no Privacy Map e deixar os comentários aqui também, tá bom? A gente se vê em um próximo vídeo. Valeu e até mais!